inteligentes! Estamos aqui com o segundo vídeo da série Facilitae, com o tema Anatomia do Sistema Esquelético. Sou a professora Dani Bezerra e aí eu conto com comentários de vocês e sugestões para aperfeiçoar o nosso canal. E para ter informações em primeira mão, eu sugiro que vocês se inscrevam aqui embaixo, caso ainda não tenham feito. E no final do vídeo, caso vocês gostem, só se gostar, hein? Curtam e compartilhem. Então, a participação de vocês é essencial para a construção desse canal. Vamos lá, então. Primeira coisa, o conceito. Então, o esqueleto é um conjunto de ossos, ou seja, as estruturas esbranquiçadas, né? E cartilagens que se interligam para formar o arcabouço do corpo e desempenhar importantes funções, como proteção, suporte, movimento, depósitos de minerais e hematopoiese. Bom, exemplo de proteção, caixa craniana, protegendo as estruturas encefálicas. Suporte, nossa, imagina, se não fosse o nosso esqueleto, nós nos arrastaríamos pelo chão, porque é ele que vai estar dando essa sustentação. E devido ao contexto onde a gente une o sistema esquelético ao sistema muscular, ou seja, o músculo esquelético, nós podemos também executar movimentos para gerar trabalho, seja movimentando os membros superiores para colocar a mão em melhor posicionamento no meio, ou os membros inferiores para poder deambular, deslocar o corpo de um lado para o outro. Então, o esqueleto, juntamente com o músculo estriado esquelético, ele vai compor o que a gente chama de aparelho locomotor, como nós vimos na aula 1 da série Facilitae. Nos ossos também é onde ocorre depósitos de minerais. Eu gosto sempre de usar como exemplo o cálcio. Então, quando lá no processo de absorção intestinal do cálcio, o que acontece? Esse cálcio cai na corrente sanguínea e adivinha qual é o primeiro tecido para onde esse cálcio é direcionado? Para os músculos. Ou seja, toda contração muscular é cálcio dependente. Ou seja, o que sobra, né, através de sinalizações e tudo mais, é que vai ser depositado nos ossos. E se por acaso eu necessitar de cálcio, da onde ele vai ser retirado? Vou ter uma fonte importante de cálcio depositada nos ossos, assim como outros minerais também. E uma outra função do tecido ósseo é hematopoiese. O que é isso? Hemato, sangue, poiese, produção. Ou seja, ele é o local onde ocorre a produção de novas células sanguíneas. Sabe a medula óssea vermelha? Localizada no tecido ósseo esponjoso, que a gente vai ver a seguir. Pronto, é lá que ocorre esse processo. O esqueleto, ele é dividido em duas partes, axial e apendicular. Lembrando que a palavra axial vem de eixo, ou seja, o que está no centro. E apendicular significa apêndice, paralelo a. Então, quais são os elementos da parte axial? É tudo que está no centro, ou seja, crânio, coluna vertebral e os elementos da caixa torácica. E aí o que sobra é apendicular, ou seja, os membros superiores e os membros inferiores, bem como as suas raízes ou cinturas. Bom, já que eu falei de raízes ou cinturas, o que é isso? Nós temos duas raízes ou cinturas. Uma superior, que a gente chama de cintura escapular. Então, qual é a função de uma raiz? Fixar. Ela fixa o que ao que? Então, nesse caso,
A raiz escapular, que é formada pela clavícula e pela escápula, vai fixar o membro superior ao esqueleto axial, bem como a cintura pélvica, que é formada pelo osso do quadril, vai fixar o membro inferior ao esqueleto axial também. Aqui, então, nós apresentamos a quantidade de ossos encontrado em cada segmento. Então, na cabeça ou no crânio, nós teremos 29 ossos, na coluna vertebral, 26, no tórax, 25. Ou seja, esqueleto axial. Então, no esqueleto axial, né? Então, ele é representado pela cabeça, coluna vertebral e tórax. Total de 80 ossos. E a parte apendicular, nós temos a cintura escapular, 4 ossos, membros superiores, 60 ossos, cintura pélvica, 2 ossos, membros inferiores, 60 ossos, que dá o total de 126 ossos. Ou seja, é nessa situação que chegamos a um quantitativo de 206 ossos existente na nossa espécie. E como classificamos os ossos? Então, a gente vai levar em consideração a forma que predomina de uma de suas dimensões sobre as outras. Então, por exemplo, nós temos ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares, ossos pneumáticos, ossos sesamoides. Esses dois últimos, eles têm características específicas que não têm relação com as dimensões, que a gente já vai ver na sequência. Então, os ossos longos são os ossos que o comprimento prevalece em relação à largura e à espessura. Os curtos, as dimensões se equivalem. Os planos, a espessura é bem reduzida, porém eles têm área. E os irregulares, a gente tem dificuldade de tirar um valor médio entre essas três dimensões. Por exemplo, uma vértebra. Se eu for medir uma vértebra na porção mais anterior dela, a altura dela, eu vou ter um valor. Se eu for pegar na região mais lateral, eu vou ter um outro valor. E na região mais posterior, eu vou ter um outro valor. Totalmente diferente. Então, fica difícil eu ter um valor médio da dimensão, né, da altura de uma vértebra. Então, dentro desse contexto, né, fica difícil eu dimensionar, né, as partes, então eu tenho osso irregular. Os ossos pneumáticos são os ossos que contêm ar, ou seja, cavidades aeradas. E aí eles são encontrados na face. Então, nós temos 4 ossos pneumáticos, né? O maxilar, o esfenoide, o etimoide e o frontal. É onde a gente encontra cavidades com ar. Eita, sabe quando o indivíduo tem sinusite? Então, a sinusite é a inflamação desses seios. Uma outra definição para classificação óssea são os ossos sesamoides. O que são ossos sesamoides? São os ossos protegidos, onde os dois exemplos que a gente encontra nos livros textos mais citados é o osso ióideo e a patela. Observação! Um osso pode ser enquadrado em mais de uma classificação. Por exemplo, o osso maxilar é um osso irregular e pneumático. O osso frontal, você pode classificá-lo como plano e pneumático, tá certo? E assim por diante. E o que é um osso longo? A gente tem que tomar cuidado que nos livros textos, por exemplo, vem falando que o externo é um osso alongado. Então, o termo alongado é diferente de longo. Para ser um osso longo, o que eu preciso ter? Epífises. São 2 epífises, uma proximal e uma distal. Esse osso aqui está representando uma tíbia. Então, aqui seria a epífise proximal da tíbia. Um osso longo tem diáfise. O que é diáfise? Essa região central do osso, ó. Essa região central aqui, ó, que o osso é compacto. Então, a extremidade é epífise
e a parte central é a diáfise. Nós temos o periósteo. O que é o periósteo? Essa membrana aqui, ó, que reveste externamente o osso. E nós teremos também na parte interna, ou seja, na cavidade medular, uma outra membrana, também de tecido conjuntivo, chamado endósteo. O que é esse bendito osso compacto? Tá vendo aqui a diáfise, ó? Que é bem compacto o tecido aqui, ó. A característica compacta da diáfise. Em contrapartida, olha como que é a epífise, ó. Osso esponjoso. Então, a epífise, ela tem essa característica esponjosa, ou seja, tem um espaço entre as células ósseas. Então, aonde eu tenho osso compacto é na diáfise, e aí, por conta disso, ela vai ter uma cavidade chamada cavidade medular. E nessa cavidade medular, no indivíduo adulto, a gente encontra a medula chamada de medula óssea amarela. Essa medula não produz células sanguíneas. Aonde eu vou ter medula óssea vermelha? Aonde eu tiver osso esponjoso. Então, os locais onde se encontram ossos esponjosos, não só nos ossos longos, mas em outros ossos também. Então, todos os ossos que contêm tecido esponjoso, eu vou ter o quê? Medula óssea vermelha. Esse local é onde ocorre a produção de novas células sanguíneas, ou seja, hematopoiese. Importante também destacar que a gente vai ter forames perfurando os ossos, que é por onde vão passar as artérias nutrícias. Porque lembrando que o osso é um órgão, né? Então ele precisa ser irrigado e ser drenado por vasos. Então, os objetivos do tema dessa aula agora, ou seja, sistema esquelético. Então, ao final da aula, o estudante deverá ser capaz de conceituar o esqueleto sobre os pontos de vista estrutural e funcional, citar funções do esqueleto, descrever a divisão do sistema esquelético em seus componentes axial e apendicular, classificar os ossos de acordo com a forma, dando exemplos de cada tipo, descrever as características macroscópicas de um osso longo típico e fazer distinção e descrição macroscópica entre substância óssea compacta e esponjosa. Então, essas informações aqui contidas nos objetivos são as informações que vocês precisam saber para não passar vergonha e para conseguir dar continuidade ao curso de vocês nas disciplinas profissionalizantes, porque lembrando que a anatomia é uma disciplina de base, ou seja, ela vai capacitar vocês para que vocês consigam solucionar problemas lá na frente, oriundos de questionamentos das disciplinas profissionalizantes, tá certo? Então fica aqui a série Facilita aí. Olá, galera inteligente! Fica mais uma dica anatômica agora. Então vocês vão pro Atlas, estude todos os ossos do crânio, os ossos da coluna vertebral e da caixa torácica. Depois vocês vão pros membros superiores e inferiores. Então estude todos os elementos do esqueleto axial e depois todos os elementos do esqueleto apendicular e suas raízes. Aproveite